Já que vamos à parte de endurance, tenho como hobby ciclismo de estrada. Treino de força no off-season para prevenir lesões mais tarde? Ou à moda antiga base training, quilómetros com força no off-season? Essa é uma das grandes tendências. A literatura, sobretudo na parte da endurance, tem-nos dado coisas muito interessantes. E hoje, a principal revolução na endurance é perceber que o treino de força é fundamental para melhorar aquilo que uma componente que é decisiva para o rendimento do atleta, que se chama economia de esforço. Ou seja, para a maior parte dos nossos atletas profissionais, não é fazerem mais quilómetros que lhes vai aumentar o rendimento. Isso é aquilo que eles já fazem às toneladas. Portanto, o que é que o treino de força pode fazer por um atleta de endurance? Sobretudo no ciclismo, até ainda mais do que na corrida. Se eu aumentar a minha capacidade de produção de força, e eu, para fazer o mesmo exercício à mesma intensidade, vou estar a fazer o exercício a uma intensidade menor. Portanto, eu vou economizar energia. Um atleta mais forte na maratona ou um atleta mais forte no ciclismo é um atleta que, para a mesma intensidade de pedalada ou para os mesmos watts, ele está mais longe. Imagina, um atleta que levanta 100 kg. Se estiver a trabalhar, a fazer repetições com 50 kg, está a 50% do seu máximo. Mas se o RM dele for 80 kg, ele com os mesmos 50 kg vai entrar em fadiga muito mais depressa, ou seja, vai poder fazer menos repetições. E é isso que o treino de força hoje em dia, e nós temos imensos atletas de endurance que nos procuram exatamente por causa disso. Porque não é fazerem mais quilómetros na estrada, não é fazerem mais quilómetros no rolo, que lhes vai aumentar, não é fazer mais daquilo que eles já fazem. Pois. É, sobretudo, ver aquilo que pode ter um impacto significativo no rendimento. O treino de força, por exemplo, neste momento, tem um papel muito importante nessa questão decisiva do rendimento, que é a economia de esforço. Na corrida ainda tem um papel mais importante, e aí entra a parte pliométrica. Para além do treino de força, a pliometria para um corredor de endurance tem um papel determinante. Porquê? Porque a maior parte dos atletas de topo tem, e isto provavelmente é algo que não se fala muito, tendões bastante maiores, por exemplo, o tendão daqueles é bastante maior e com bastante mais stiffness, e por isso é que correr é extremamente económico. Se tu vis um bom saltador, um bom velocista, um bom atleta de endurance, e se olhares para a perna, tu vais ver que a maior parte deles, até muitas vezes os atletas acham que têm, mas ele não tem um gêmeo muito desenvolvido, parece que nem tem gêmeo, ou o gêmeo começa quase atrás do joelho. Exatamente por causa disso, porque quanto maior for o tendão funciona como uma mola. Correr é muito económico, saltar é muito económico, porque o tendão, basicamente, o que acontece é que na fase excêntrica ele acumula energia elástica e na fase concêntrica ele liberta essa energia elástica. Portanto, um atleta de top, se não tiver, por isso é que a parte do talento ou da genética é determinante, se não tiveres um tendão daquele tamanho, esquece. Se não tiveres tendões grandes que te permitam acumular bastante energia elástica, torna-se mais difícil. Mas, por outro lado, o treino é que confere esse stiffness. Se o teu tendão for mole, se tiver pouco stiffness, é quase como um elástico daqueles mais fininhos. Rapidamente tu estiras, mas ele não contribui com grande energia, não devolve com grande energia. Se tu tiveres um tendão com mais stiffness, ele acaba por devolver e acumular muito mais energia elástica. E aí o tendão só se adapta com cargas altas. Portanto, é escusado andar a fazer agachamentos no Bosu e essas fantochadas e palhaçadas, porque basicamente o tendão adapta-se com cargas elevadas. E, portanto, os pliométricos também proporcionam então essa... O pliométrico o que permite é otimizar essa questão da acumulação de energia elástica e libertação de energia elástica, o ciclo de alongamento e encurtamento. E isso é uma ferramenta fundamental, não só para os atletas dos esportes coletivos, obviamente todos aqueles que têm que saltar e correr, e muitas vezes nós pensamos na pliometria só para a parte do salto, mas a pliometria para a corrida tem um papel fundamental. A corrida na prática é um pliométrico, porque aquilo basicamente que nós estamos a ter é uma fase excêntrica de absorção, uma fase isométrica de transição e uma fase concêntrica de propulsão. Por isso, quanto mais eficaz eu for e quanto menos tempo eu perder nessa fase, melhor, mais rápido eu vou correr e mais que vou conseguir correr e mais vou conseguir saltar. Então o ideal é mesmo os pliométricos de capacidade reativa muito rápida, nomeadamente, por exemplo, há bocado já estávamos aqui a mostrar alguns vídeos, por exemplo, alguém que está em cima de uma caixa, sim, já são avançados, salta de cima da caixa e assim que a terra solta logo para cima. São os drops. Pronto. A pliometria, tal como o treino de força ou o treino de velocidade, também segue uma lógica. Também deve seguir uma lógica. Exatamente. Portanto, estamos a falar provavelmente desses vídeos que passaram de uma atleta que ficou em quinto lugar no Campeonato da Europa de triplo salto, foi campeã nacional de triplo salto.
Portanto, estamos a falar E era um rapaz também, havia um rapaz também que Sim, estava a saltar eventualmente, de uma atletas caixa. já mais avançados. Obviamente que a pliometria segue exatamente a mesma lógica que o treino de força. Nós começamos com os exercícios mais simples, com menos impacto, e avançamos para os exercícios mais complexos, com mais impacto. Dá-me exemplo já agora, só para as pessoas perceberem exatamente o que é que estamos a falar. O que é que seriam pliométricos mais simples e o que é que depois seriam Se os todos mais os nossos avançados? atletas soubessem saltar à corda, já era perfeito. Já era um excelente pliométrico para iniciar, pois é, pois é, Perfeito. pois é. Ainda há muita gente que não sabe saltar a corda, é incrível. Se tu começares, por Não exemplo, tiveram infância. se tu começares, por exemplo, com saltos a pé juntos, não é? Ou com os dois apoios, obviamente que a intensidade é menor do que saltares com o pé, por exemplo, os hops. Ok? O facto de tu saltares, por exemplo, para cima de uma caixa tem um impacto completamente diferente do que tu saltares de uma caixa, fazeres chão, rebound, claro. os tais drop jumps e voltares a fazer um salto. Uma das coisas que é fundamental, e nós também normalmente chamamos a atenção para isso, é que antes de saltar, a maior parte dos nossos atletas têm que aprender a absorver força. Essa é a primeira parte. Portanto, nós começamos ao contrário. Nós começamos, por exemplo, colocamos o atleta em cima de uma caixa e pedimos para ele saltar e absorver. Começamos com 2 apoios, depois passamos para um apoio, vamos aumentando a altura da caixa, porque a maior parte dos atletas, por exemplo, se tu os puseres em cima de uma caixa e os puseres a saltar e eles travarem, tu vais encontrar, de facto, que percebes que o atleta... Repara, para que é que te interessa um atleta que consiga saltar muito se ele não consegue absorver o salto? Onde é que estão a maior parte das lesões, por exemplo, nas modalidades de salto do cruzado anterior? É na recepção ao solo. Na recepção ao Porque é aí onde nós temos que produzir, de facto, mais força e mais força na fase excêntrica. Portanto, primeiro passo, aprender a absorver força. Só depois, pensa quando tu sprintas a alta intensidade, cada vez que colocas uma perna no chão, ela o impacto é de cerca de 9 vezes o peso do próprio corpo. Portanto, se tu não fores capaz de suportar essa carga, como é que tu vais conseguir depois fazer a parte propulsiva? Portanto, essa deve ser sempre a primeira fase, absorver força. E depois produzir. E depois produzir. Então, e diz-me uma coisa, e tu, numa sequência de treino lógica que tu poderias fazer para um destes atletas, em que, neste caso, um atleta de endurance, estávamos a falar, acabamos por voltar a falar de força, mas a força é dos pedras mais basilares. Tu estás a fazer um programa de treino para um atleta de endurance e tu dás-lhe uma programação de força, mas que também tem alguns pliométricos. Tu punhas os pliométricos logo no início do treino, como forma de alimentar logo a explosão, porque é quando ainda estão mais frescos? Normalmente o nosso plano de treino, se tu vires o nosso template, que eu depois posso-te mostrar, a nossa parte inicial do treino começa, por exemplo, nós avaliamos o atleta, imagina que o atleta tem uma limitação na torácica, dorsiflexão, nós começamos com os exercícios para as limitações do atleta. Tipo, mobilidade, chamemos de mobilidade. Então, mesmo alguns padrões motores que ele possa não dominar no agachamento, nós tentamos sempre na parte da ativação, na parte mais do início do treino, fazer essa parte com o atleta. A seguir, normalmente, vem a pliometria. E a parte, por exemplo, dos balísticos, lançamento de bolas medicinais, trabalho de movimento de rotação, velocidade linear, velocidade multidirecional, e depois então fazemos a parte da força. Ou então nós podemos fazer os chamados contrastes em atletas mais avançados, em que o atleta faz, por exemplo, um exercício mais pesado e a seguir combina com um exercício balístico ou com um exercício pliométrico. Mas isso já estamos a falar de atletas normalmente um bocadinho mais avançados, mas é um método muito utilizado, esse método de contraste.